Olá, muito boa tarde. Preparando aí para começar mais um resumo semanal aqui da RV4. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o fechamento do mercado aí nessa semana, sobre os acontecimentos e os fatos mais importantes. Ibovespa aí nos 103 mil pontos, a gente viveu uma semana tensa, né? Vimos o Ibovespa aí despencar dos 106 mil pontos para os 102 mil pontos e agora a indicação é de fechar aí realmente no 103. Dólar fechando aí nos 5,60, R$ 5,60, mas foi uma semana em que o petróleo arrefeceu um pouquinho. Barril do petróleo aí fechando a semana abaixo aí dos 80 dólares, né, em 79 dólares, isso dando arrefecimento um pouquinho no preço aí do petróleo no mundo. Foi um esforço aí, né, que os Estados Unidos fez, pedindo que os grandes usuários aí, grandes consumidores de petróleo, usassem um pouco da reserva, e isso acaba ajudando aqui a baixar um pouquinho o preço. Então foi uma semana mais curta, tivemos aí um feriado na segunda-feira, feriado aqui no mercado nacional, então a nossa semana começou na terça, foi uma semana bastante tensa. Lá fora, né, em Lisboa, a gente teve aí o fórum jurídico, né, e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, reforçou lá na sua fala, defendeu neste fórum a questão do equilíbrio fiscal para que o crescimento estrutural possa ser mantido. Então essa fala é uma fala muito importante, demonstra aí toda a preocupação que existe em torno desse tema, do tema aí que está norteando os mercados, que é a preocupação fiscal. O mercado, que num primeiro momento não tinha visto muito bem a questão da PEC dos precatórios, começou a avaliar isso de forma positiva, com o avanço aí das aprovações, mas na terça-feira o nosso presidente Bolsonaro veio a público dizer que com a folga aí prevista com a PEC dos precatórios, esse recurso seria utilizado em partes para pagar o auxílio emergencial e em partes para aumentar aí o salário dos servidores públicos federais. E isso foi muito mal visto pelo mercado. O mercado sinalizou de forma muito negativa para essa fala e a gente viu aí a consequência direta no Ibovespa. O Focus publicado essa semana, que também foi publicado aí na terça-feira, a gente viu aí de novo as previsões para a inflação aumentarem. Então, na semana passada, havia uma expectativa de que o IPCA fechasse o ano em 9,33%, e agora a nova expectativa aí, revisada pelos especialistas do mercado, é de que feche o ano em 9,77%. E para 2022, que havia uma expectativa de que fechasse em 4,63%, que fecha em 4,79%. Já o PIB, a gente viu aí que as previsões se tornaram mais pessimistas. Caiu aí a previsão de fechamento de 2021 de 4,93% para 4,88%. E em 2022 havia uma expectativa de que o PIB fosse de 1% e agora a expectativa é que seja de 0,93%. A expectativa de fechamento de dólar foi mantido e é de R$ 5,50 para 2021. E a expectativa aí também de Selic foi mantida, de 9,25% para 2021 e de 11% para 2022. Lá na China, a gente teve aí a inauguração de mais uma bolsa, já são 4 bolsas de valores lá na China, enquanto aqui no Brasil a gente só tem a B3, lá inauguraram mais uma. Então agora a gente tem aí a recém-inaugurada Bolsa de Pequim, que terá um foco na atividade industrial, além aí das bolsas de Xangai, de Shenzhen e de Hong Kong. A gente aqui segue com a nossa única bolsa por enquanto, né? Existe aí também uma expectativa de que não haja mais esse monopólio, que a gente tenha abertura aí também de outra bolsa. Na questão da Covid, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a terceira dose para todos os maiores de 18 anos.
Então a gente está vendo aí uma aceleração no calendário de vacinação, redução dos prazos, isso é bastante positivo. Mas lá fora, na Europa, a gente está vendo aí que as restrições estão aumentando. Então, a volta do lockdown na Áustria, a Alemanha também aí, colocando algumas medidas de restrição para a população não vacinada, e a gente acaba tendo aí, né, uma expectativa aí, um temor de que o Covid volte. Outro ponto importante, gente, é que os shoppings retomaram as atividades para o nível pré-pandemia. Então foi a primeira vez desde março de 2020 que os shoppings tiveram aí essa retomada para os níveis aí pré-pandemia. Isso também é bem legal, é bem importante. A gente tem Black Friday se aproximando. A gente está vendo aí, né, várias ofertas sendo anunciado, o comércio se preparando para essa data, que já é muito importante nos Estados Unidos, na China, no Japão também. E aqui no Brasil vinha ganhando bastante representatividade, mas deve ser o primeiro ano que a gente verá aí queda nas vendas em 5 anos. O pagamento do Auxílio Brasil já começou também nessa quarta-feira, é mais aí dinheiro circulando na economia. E essa semana, com toda essa movimentação ruim no mercado, a gente viu algumas empresas grandes, empresas representativas para a Bolsa Brasileira, com queda expressiva. Natura, Magalu, Stone, a Vale, a PetroRio caíram bastante essa semana. Então, o que a gente imagina aqui? Que enquanto essa PEC dos precatórios não estiver definida, a gente vai ter ainda essas incertezas no mercado, essa volatilidade alta, né? Como eu falei, aí também tem essa questão do Covid na Europa. Então, são os dois principais pontos aí no radar, a questão da Covid e a questão dos riscos fiscais aí no Brasil, que a gente segue na expectativa. Obrigada por ter estado aqui com a gente nesse resumo semanal. Bom final de semana, que você aproveite bastante aí ao lado das pessoas amadas. E semana que vem a gente está de volta. Enquanto isso, acompanhe a gente lá no nosso canal no Telegram, RV4 InfoCenter, para ficar por dentro aí de tudo que acontece no mercado. Um abraço e até breve!